Olha só, presta atenção nisso aqui. Futuros milionários. Já reparou como tem gente que fala com uma confiança absurda, mesmo quando está completamente errada? Os caras aumentam o tom de voz, defendem ideia fraca como se fosse verdade absoluta, e no fim, são justamente os que mais quebram, tomam decisão ruim e ficam presos no mesmo lugar. E aqui vai um ponto que quase ninguém tem coragem de falar. No Brasil de hoje, isso não é só irritante, é perigoso. Porque quem não sabe identificar esse tipo de comportamento acaba sendo influenciado. E muitas vezes paga o preço no próprio bolso. Existe uma frase no mercado que é pesada, mas real. Se você não sabe quem é o idiota da mesa, provavelmente é você. E o pior é que o idiota moderno não tem cara de idiota. Ele parece confiante, parece seguro, parece até convincente. Mas por trás disso tudo, existem padrões mentais muito claros, estudados pela psicologia, que mostram exatamente quando alguém está operando com baixa inteligência prática, emocional e financeira. E é isso que você vai entender hoje. Vou te mostrar 8 hábitos silenciosos que entregam esse tipo de mente sem esforço. E presta atenção. Se você se reconhecer em algum deles, não ignora, porque pode ser exatamente isso que está travando sua evolução sem você perceber. Meu nome é Moneta e você já sabe, vocês são os próximos milionários. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final, porque o último hábito é o mais comum e também o mais perigoso de todos. Primeiro hábito, o reativo explosivo. O pavio curto. O primeiro sinal não tá no que a pessoa fala, tá na forma como ela reage no dia a dia. Sabe aquele tipo que não aceita perder? Que qualquer não já vira cara fechada. Qualquer crítica já vira ataque. Ou, pior, o cara que quando algo não sai como ele queria, já muda completamente o humor, responde atravessado, fica nervoso do nada. Então, isso não é personalidade forte, é falta de controle. Porque no momento em que você reage no impulso, você perde o comando da situação. Se uma simples opinião já consegue mexer com o teu emocional. Quem falou, controla você, não o contrário. E aqui entra um ponto importante. Quando a emoção sobe demais, o raciocínio desce. O cérebro literalmente entra em modo automático, impulsivo. E a parte que analisa simplesmente some, agora traz isso para o dinheiro. É esse tipo de pessoa que entra numa operação no impulso, sem pensar que vê alguém ganhando e já quer entrar desesperado, e quando dá errado, sai no prejuízo sem nem entender o que fez. Não é estratégia, é reação. E quem vive reagindo nunca está no controle. E tem mais. Quem levanta a voz para tentar ganhar a discussão, normalmente já perdeu no argumento faz tempo. Uma dica importante, não se esqueçam disso. Controle emocional não é fraqueza, é poder. No jogo do dinheiro e da vida, quem mantém a calma enquanto os outros se desesperam, sai na frente. Segundo hábito, o dono da verdade sem base e confiança exagerada. Agora presta atenção nesse aqui, porque esse engana muita gente. Sabe aquele tipo que fala como se soubesse tudo? Que nunca tem dúvida. Nunca diz não sei? Mas quando você pede para explicar melhor, trava, enrola ou muda de assunto. Então, isso não é inteligência, é excesso de confiança sem conteúdo. É o cara que viu 2 vídeos no YouTube e já acha que entende de investimento, que ouviu falar de um negócio e já sai dando conselho como especialista. Só que quando você aprofunda, não tem fundamento nenhum. E o problema é que esse tipo convence, porque fala com segurança, mas segurança sem base é perigoso. No dinheiro isso vira prejuízo rápido, é quem entra em investimento sem entender só porque tem certeza. E quando dá errado, culpa tudo, menos a própria ignorância. Como já dizia Bertrand Russell, o problema do mundo é que os estúpidos têm certeza de tudo, e os inteligentes vivem cheios de dúvidas. Terceiro hábito, o vício em fofoca e vida alheia. Agora olha esse que parece inofensivo, mas destrói resultado. Se a pessoa passa mais tempo falando da vida dos outros do que construindo a própria, já tem algo errado.
Sabe aquele que sabe tudo da vida de todo mundo? Quem brigou, quem terminou, quem fez isso, aquilo. Mas quando você pergunta dos próprios planos, não tem nada. Isso é fuga. É mais fácil olhar para fora do que encarar a própria realidade. Só que isso cobra um preço enquanto alguns estão discutindo quem fez o quê. Outros estão aprendendo, investindo e criando oportunidade. Tempo é o ativo mais valioso que existe. E gastar isso com fofoca é prejuízo invisível. Ou seja, se o assunto não melhora sua vida, seu dinheiro ou sua mente, provavelmente é distração. Simples assim. Quarto hábito. A vítima constante culpar fatores externos. Esse aqui é clássico e trava muita gente. Sabe aquele tipo que sempre tem uma desculpa pronta se não deu certo? Foi o governo, foi a crise, foi a falta de oportunidade. Nunca é ele, nunca. Mas olha a verdade, enquanto você culpa algo externo, você perde o controle da situação. Porque se o problema é sempre fora, você nunca resolve dentro. E sem assumir responsabilidade. Não tem evolução no dinheiro, isso fica claro. É o cara que perde e diz que o mercado está manipulado, mas nunca estuda, nunca melhora. A responsabilidade dói, mas liberta. No momento que você assume o controle, você começa a mudar o jogo. Agora me diz aqui, já se identificou com algum desses ou ainda está ileso? Porque os próximos são mais pesados, né? Então já deixa o like se ainda não deixou e bora continuar. Quinto hábito, debate como ataque pessoal. Agora presta atenção nesse comportamento. Tem gente que não sabe discordar qualquer opinião diferente, né? Já vira briga, já vira clima ruim. Para essa pessoa, discordar é desrespeito. Mas isso mostra uma coisa, mente fechada. Porque quem cresce sabe ouvir, sabe analisar ideias sem levar para o pessoal. Quem mistura opinião com identidade, trava. No dinheiro isso é fatal. Porque o mercado muda, as estratégias mudam. E você precisa se adaptar, mas quem não aceita estar errado, fica preso. Sexto hábito, incapacidade de admitir erros. Esse aqui custa caro, de verdade. Sabe aquele tipo que erra, mas insiste até o final só para não assumir? Mesmo vendo que está dando errado, continua. Só para não perder a razão. Isso no financeiro é destrutivo. É o cara que vê o investimento afundando, mas não sai. Fica lá, esperando voltar, só para não admitir que entrou errado. E enquanto isso, o prejuízo cresce. O problema não é errar. Todo mundo erra. O problema é não corrigir. Grave essa dica. Quem aceita o erro rápido, perde menos e aprende mais. Orgulho alto, conta bancária baixa. Sétimo hábito, pensamento rígido, o 880. Agora esse aqui é muito comum e vamos ser sinceros, todo mundo conhece alguém assim. E às vezes a gente também cai nisso. A pessoa vive nos extremos. Ou é perfeito, ou é horrível, ou funciona sempre, ou não presta nunca, não existe meio termo. Só que o mundo real não funciona assim. Investimento, negócio, decisão, tudo depende de contexto. Quem pensa de forma rígida tenta simplificar tudo, mas no fim acaba tomando decisão errada, porque não analisa de verdade, só reage no automático. E é aí que começa a perder oportunidades sem nem perceber. Ou seja, quem entende, o depende, está muito à frente de quem vive preso no sempre e nunca. Oitavo e último hábito, falta de curiosidade, o mais perigoso de todos. E esse aqui é o mais silencioso. É quando a pessoa simplesmente para de querer aprender, acha que já sabe o suficiente. E pronto, não busca mais nada novo, não questiona, não evolui. E isso no mundo de hoje é perigoso, porque tudo muda rápido, quem para fica para trás. Simples assim, enquanto uns estão estudando, testando e evoluindo, outros estão repetindo o que sempre fizeram. E o resultado? Estagnação. Dica final, futuros milionários. Curiosidade é o que separa quem cresce de quem fica parado. Nunca se coloca na posição de quem já sabe tudo, porque é aí que o jogo começa a virar contra você. Entenderam? Então presta atenção nisso aqui. Ter um que baixo não tem nada a ver com diploma, dinheiro ou status. Tem a ver com a forma como você pensa, reage e principalmente
com a sua capacidade de aprender com a própria vida. A maioria das pessoas não evolui, não porque não pode, mas porque não percebe esses padrões. Repete os mesmos erros, defende as mesmas ideias limitadas e resiste a qualquer mudança que machuque o ego. E aqui está o que separa quem cresce de quem fica parado: consciência. Quem questiona as próprias crenças, aceita correção e aprende com os erros. Evolui. É inevitável. Quem não faz isso, fica no mesmo lugar, ano após ano. Se esse vídeo te fez refletir, nem que seja por alguns segundos, você já está na frente de muita gente. Porque perceber é o primeiro passo para mudar. Agora me fala aqui embaixo, qual desses hábitos você mais vê nas pessoas ao seu redor, ou sendo sincero, em você mesmo? Comenta aí, que eu quero ler de verdade. E se esse conteúdo abriu sua mente, compartilha com alguém que precisa sair desse padrão. Porque às vezes, tudo que uma pessoa precisa é enxergar aquilo que nunca percebeu.